Olá, que seja essa uma experiência de reflexão e alimento para a alma. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Palavras de Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nosso objetivo é inspirar-nos a todos nesse desafiador exercício do amor. Aqui queremos proporcionar um momento de reflexões, sendo que inicialmente leremos o texto e a seguir adicionaremos alguns raciocínios sobre o que foi lido. Se você gostou, ajude a divulgar e compartilhe com quem você acha que pode gostar. Todo o mérito nós dedicamos a Cristo Jesus. Na esperança de que seja de alguma sorte útil os nossos votos de muita paz. Filosofia da morte. O cadáver é detrito da carne, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo de carne para o acerto de contas morais com a eternidade. A morte é a grande colecionadora, que recolherá as folhas esparsas de tua biografia gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Em desencarnando, não entra o espírito na posse de poderes absolutos. A morte significa apenas uma nova modalidade de existência, que continua sem milagres e sem saltos. As lágrimas que dilaceram, as mágoas que pungem, as desilusões que fustigam o coração, constituem elementos atenuantes da vossa imperfeição, no tribunal augusto, onde pontifica o mais justo, magnânimo e íntegro dos juízes. Sofrei e confiai, que o silêncio da morte é o ingresso para uma outra vida, onde todas as ações estão contadas e gravadas, as menores expressões dos nossos pensamentos. Transferir-se alguém da esfera carnal para a erraticidade não significa ausentar-se da iniciativa ou da responsabilidade, nem vaguear em turbilhão aéreo sem diretivas essenciais. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Se procuras contato com o plano espiritual, recorda que a morte do corpo não nos santifica. A morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Cada criatura transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são características imutáveis da lei em toda parte. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Bem-aventurado o homem que segue vida afora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que a alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Os que vivem com mais dedicação às coisas do espírito, esses encontram maiores elementos de paz e felicidade no futuro. Para eles que sofreram mais, em razão do seu afastamento da vida mundana, a morte é um remanso de tranquilidade e de esperança. Encontrarão a paz ambicionada nos seus dias de lágrimas torturantes. Terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso.
para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. O reino da vida, além da morte, não é domicílio do milagre. Passa o corpo em trânsito para a natureza inferior, que lhe atrai os componentes. Entretanto, a alma continua na posição evolutiva em que se encontra. Estamos diante de uma mensagem repleta de ensinamentos, mostrando que a morte não transforma ninguém. Morreremos como houvermos vivido. E aquilo que nos sucede quando de retorno para a nossa pátria verdadeira, para o mundo espiritual, nada mais é do que a colheita da semeadura que foi feita. Por isso, o céu, que a gente tanto espera, começa a ser cultivado desde a vida presente. Ao desencarnar, a gente se torna nós mesmos, ou seja, quem realmente nós somos. É interessante porque tantos tememos a morte, mas talvez, como Emmanuel nos diz, a morte da qual deveríamos mais temer é a da consciência que não vive conforme os valores que lhe são esposados, que se denigre no mal, que se tortura de remorso, que se paralisa nos despenhadeiros, andando na contramão do amor. E sobre isso, é importante fazer uma contextualização com o Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente no capítulo de número 23, Estranha Moral, quando, no item 7 e 8, Kardec fala sobre a famosa passagem do Cristo: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E ele cita capítulo 9 de Lucas, versículos 59 a 60. E a outro disse Jesus: segue-me. E ele lhe disse: Senhor, permite-te que vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. E Kardec faz uma observação muito interessante sobre esse trecho, dizendo que a vida verdadeira é a vida espiritual, a vida normal do espírito. A sua existência terrena é apenas transitória, passageira, e que nós não devemos nos inquietar com o corpo e os cuidados com o corpo. Não que o nosso corpo não seja relevante, mas que a gente não deve colocar acima das nossas necessidades, valores, ideais espirituais, as necessidades, valores e ideais que dizem respeito à carne. Pensemos, antes de tudo, no espírito. Vamos pregar o reino de Deus, dizer aos homens que nós não somos da terra, mas do céu, porque lá é que se vive a verdadeira vida. Por vezes, isso para nós pode soar muito forte, no sentido de parecer que Jesus estava desestimulando o jovem a fazer a última homenagem ao Pai. Mas, em verdade, Jesus não falava para corpos que iriam perecer, mas para espíritos imortais que vivem sempre. E talvez visse por trás das preocupações desse filho iniciativas de querer mostrar-se bom filho perante os olhos dos outros, esquecendo das ambições de ordem espiritual. Daí o chamado naquele momento. Jesus o chama para tomada de decisão e o filho titubeia. Que nós possamos também, quando Jesus nos chamar à decisão, escolher o melhor caminho, o caminho da luz, da verdade, do exercício do amor em todas as suas circunstâncias. Um grande abraço, meus amigos, e até a próxima, se Jesus assim permitir.